Caros irmãos, queridas irmãs, o Evangelho deste terceiro domingo da Páscoa nos leva de volta à tarde do domingo de Páscoa, quando aqueles dois discípulos decidiram voltar para o seu povoado, para a sua cidade, chamada Emaús, que ficava perto de Jerusalém. Isso depois, como nós escutamos, de terem ouvido o testemunho das mulheres, de Pedro e de João, que foram ao túmulo, mas eles estavam entristecidos e desorientados diante daquela tragédia que tinha acontecido, diante daquele aparente fracasso de Jesus. E a verdade é que eles estavam magoados, decepcionados com Jesus. Eles se sentiam traídos. Eles mesmos dizem: nós esperávamos que ele fosse libertar Israel. Nós tínhamos uma esperança, nós tínhamos uma expectativa em relação a esse Jesus que dizia ser o Messias, mas ele morreu já faz 3 dias. Ou seja, eles estavam desiludidos. Em algum momento, nós não sabemos quando, eles conheceram Jesus, acreditaram nele, deixaram tudo para segui-lo, acreditando que Jesus fosse o Messias, apostaram nele todas as suas fichas. Mas agora parecia que eles tinham sido enganados. E talvez até voltando para Emaús, eles se perguntassem: como será quando nós chegarmos lá, as notícias, quando Jesus começa a caminhar com eles e pergunta: sobre o que vocês estão conversando? E eles dizem: ora, não se fala a respeito de outra coisa. Você não sabe o que aconteceu com Jesus de Nazaré, que era um profeta poderoso? Então, talvez eles se perguntassem: quando nós chegarmos em Emaús, nós vamos ter que explicar para os outros, para a nossa família, o que aconteceu, e eles vão fazer chacota de nós. Vão dizer: vejam só, vocês foram atrás de um charlatão, vocês foram enganados por esse Jesus que dizia ser o Messias e agora morreu, não cumpriu o que ele tinha prometido, não fez o que o Messias devia fazer, porque os judeus tinham uma concepção extremamente mundana do que viria a ser o reino de Deus. Para eles, o Messias viria expulsar os romanos e estabelecer um reino que reunisse as 12 tribos de Israel, tal como Davi tinha feito. É o reino davídico. Eles teriam de novo autonomia, eles não seriam mais dependentes de potências estrangeiras, não seriam mais dominados por impérios, como tinha acontecido desde a morte de Salomão, que as tribos tinham se dividido e depois vem o exílio e eles nunca mais se reúnem. Então eles tinham uma visão bastante mundana do que é o reino de Deus. Essas eram as expectativas deles, que foram frustradas com aquele fato vergonhoso. O Messias deles foi crucificado. O Messias deles, aqueles por quem eles tinham deixado tudo, parece que os enganou. Então, eles estavam chateados com toda aquela situação, desanimados, tristes, mas é preciso dizer também decepcionados e magoados com o próprio Jesus. E agora?
nós vamos chegar lá e vamos dizer o quê? Vão dizer que nós somos tolos por termos acreditado em Jesus. E a tristeza era tanta, a angústia era tanta, a desilusão, o desespero, que Jesus começa a caminhar com eles, mas eles não o reconhecem. Isso é comum nos relatos que os evangelhos fazem das aparições de Jesus ressuscitado. Por exemplo, Maria Madalena também não reconhece Jesus, pensa que ele fosse o jardineiro. Então, nós entendemos que havia algo diferente na fisionomia de Jesus, era ele mesmo. Jesus faz questão de demonstrar que o ressuscitado é o crucificado. Ele tem, como nós escutamos no domingo passado, as marcas dos pregos nas mãos, nos pés, as chagas, os estigmas. No seu lado, perfurado pela lança, Tomé pôde ali introduzir o dedo. É ele mesmo, mas ao mesmo tempo parece que ele está diferente, é um corpo glorioso. Ele entra no cenáculo estando fechadas as portas. Tem alguma coisa diferente, mas é o mesmo Jesus. Só que eles estão tão desorientados que são incapazes de perceber que se trata dele. E eles começam a contar para Jesus o que aconteceu, como se Jesus não soubesse, né? E depois de ouvir toda aquela lamentação, toda aquela reclamação dos dois, Jesus diz para eles, Jesus às vezes é meio insensível, né? Diz para eles: como vocês são lentos e sem inteligência, seus tolos, suas antas. Tudo isso já estava lá nos profetas, já era previsto, não era necessário que o Cristo sofresse para entrar na sua glória. Ô, gente burra! O próprio Jesus tinha falado para eles mais de uma vez: eu vou ser entregue, vão me crucificar, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. E eles, mas o que será que ele está querendo dizer? Será que é uma parábola, né? E o texto de São Lucas diz que, começando por Moisés, passando pelos profetas, ou seja, começando lá do livro do Gênesis, porque os livros de Moisés, na Bíblia hebraica, é o que nós chamamos de Pentateuco, são os 5 primeiros livros da Bíblia, que a tradição judaica diz que foram escritos por Moisés, é a Torá, a lei. Então os livros de Moisés são o Gênesis, o Êxodo, o Levítico, Números, Deuteronômio. Jesus começa lá do começo da Bíblia e vai repassando com eles o Antigo Testamento inteiro, nos Salmos, nos profetas, como São Pedro, que aprendeu a fazer isso com Jesus, né, faz na primeira leitura de hoje também. No dia de Pentecostes, Pedro, diante daquela multidão, começa a pregar. Ele está falando com judeus, ou com pessoas que acreditavam na religião judaica, que tinham vindo para Jerusalém comemorar Pentecostes. Então, ele precisa fundamentar o que ele está dizendo nas Escrituras, no Antigo Testamento. E ele cita o Salmo que nós cantamos, e ele diz assim: olha, Davi era profeta, e ele profetizou a ressurreição de Cristo, quando ele diz no Salmo que nós cantamos hoje: pois não haveis de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção.
Eis porque meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria, e até meu corpo no repouso está tranquilo. A minha carne repousa na esperança, porque não me haveis de deixar entregue à morte. O vosso amigo não conhecerá a corrupção. São Pedro diz, olha, vocês me desculpem, mas Davi morreu e continua morto, o túmulo dele está aqui entre nós. Então Davi não podia estar falando de si mesmo, ele estava falando de Jesus. Então Jesus com os discípulos de Emaús vai explicando que na verdade as Escrituras falam dele. O Antigo Testamento está grávido do Novo, dizia Santo Agostinho, que o Novo Testamento está escondido no Antigo e o Antigo é revelado no Novo. Há uma continuidade e não uma ruptura entre Antigo e Novo Testamento. A Bíblia é a palavra de Deus porque ela fala de Jesus. Jesus é a palavra eterna e encarnada de Deus. Então, Jesus faz esse percurso, esse itinerário catequético com os discípulos de Emaús, vai explicando para eles o sentido da Escritura e, claro, a luz da palavra de Deus vai explicando o sentido, esclarecendo o significado daqueles acontecimentos terríveis que eles não eram capazes de explicar, que eles não podiam compreender. Tudo aquilo para eles era um absurdo. Como ele pode ser o Messias se ele morreu e morreu de um modo tão humilhante? Mas Jesus vai explicando e eles depois, confessam um para o outro que enquanto Jesus falava, o coração deles foi se aquecendo. O coração que estava frio, enlutado, entristecido, as coisas vão fazendo sentido. Opa, mas espera aí, realmente, de fato, não é que faz sentido? É isso mesmo. E o coração deles ardia, queimava, a esperança vai voltando. Não, mas então, não é que os profetas já tinham falado mesmo a respeito disso? Então, era necessário? Então, Deus vai tirar algo de bom dessa coisa terrível que aconteceu com Jesus? E quando eles finalmente chegam a Emaús, é como se fossem nuvens escuras, quando vai acontecer uma tempestade, tudo vai escurecendo, e de repente as nuvens vão se dissipando e o sol volta a brilhar. E eles pedem para Jesus, fica conosco. Nós precisamos da sua presença aqui entre nós, nós queremos a sua companhia, porque já é tarde e a noite já vem, mas Jesus é o sol da justiça, se Ele fica conosco, então não será noite, nós não estaremos sozinhos, e isso porque eles nem tinham se dado conta ainda de que era Jesus, mas aquele forasteiro, aquele estranho, agora eles já não podiam ficar sem a presença dele. E quando eles se sentam à mesa e Jesus toma o pão, toma o pão, dá graças, parte e dá, que são os gestos eucarísticos, na fração do pão, eles o reconheceram. É evidente que São Lucas aqui está, a partir desse acontecimento, nos falando sobre a Eucaristia, até porque, se vocês se lembrarem da primeira leitura de domingo passado, dizia que os primeiros cristãos perseveravam na fração do pão, que é o nome que eles davam lá no primeiro século para a missa, para a Eucaristia. Ou seja, eles o reconheceram na fração do pão, na Eucaristia. São Lucas está descrevendo o que os primeiros cristãos faziam e nós, 2000 anos depois, continuamos fazendo toda vez que celebramos a Eucaristia, em toda a Santa Missa.
liturgia da palavra, liturgia eucarística. Ele nos revela as Escrituras e parte o pão para nós. Ele nos alimenta com a sua palavra, porque nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então a palavra de Jesus é alimento. E também ali na Eucaristia, Ele nos alimenta com o seu corpo e sangue na Sagrada Comunhão. O pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. A minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Então, na Eucaristia, Jesus continua presente no meio de nós, caminhando conosco, nos orientando, dirigindo a nossa vida, trazendo sentido para a nossa vida, nos ajudando a esclarecer aquilo que nos acontece à luz da palavra de Deus e garantindo-nos também que Ele está sempre conosco. A fundadora dos focolares, Chiara Lubich, dizia que depois que Jesus ficou na Eucaristia, depois que Jesus se encerrou no sacrário, não existe mais solidão. Ninguém mais está sozinho, porque Jesus está aí. E mais do que isso, onde quer que nós estejamos, nós trazemos conosco 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós temos conosco sempre 3 pessoas divinas que habitam na nossa alma e que nos acompanham e que nos seguem. Nós nunca estamos sozinhos. Ele sempre nos acompanha. Não existe mais solidão. É também isso que esse texto dos discípulos de Emaús nos ensina. Nem sempre nós compreendemos o significado, o sentido das coisas que acontecem na nossa vida. Como a Santíssima Virgem Maria também não compreendia, como São José também não compreendia, mas eles guardavam no coração e confiavam em Deus. Confiavam que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Deus tira proveito de tudo, até mesmo dos nossos pecados. Deus não desperdiça nada. De todo mal, Deus tira um bem. Então, a nossa história, na nossa vida, nós temos que ser capazes de ver a nossa história pessoal de salvação, que é diferente, a minha, da sua, a de cada um. Cada um de nós tem uma história, cada um Deus vai conduzindo por um caminho, mas o rumo, a direção, a meta é a mesma. A salvação, a santificação. Quando nós lemos a história da salvação, ou seja, a Bíblia, nós não encontramos apenas episódios bonitos, histórias emocionantes, tem muita coisa feia também. Traições, assassinatos, guerras, idolatria. Tudo isso faz parte da história sagrada, da história da salvação. Os próprios evangelhos mostram que os discípulos tantas vezes disputavam entre si, não compreendiam o que Jesus dizia, que Jesus foi traído por um dos seus amigos mais íntimos, que foi negado por São Pedro, que foi abandonado pelos seus discípulos. Então, tudo isso faz parte da história da salvação. Lá desde o começo, o pecado original, Caim e Abel, o dilúvio, a destruição de Sodoma e Gomorra. Então a história da salvação ela é composta também desses altos e baixos, desses momentos bons e ruins.
mas a providência de Deus vai conduzindo tudo para o bem. Então, nós nem sempre compreendemos os desígnios de Deus. Nós nem sempre compreendemos os planos de Deus. Quando as coisas estão acontecendo, às vezes até nós nos revoltamos, porque não entendemos. Mas nós temos que ter essa confiança de que Deus vai tirar proveito de tudo, até das situações ruins. Santo Agostinho, depois da sua conversão, escreveu um livro chamado Confissões, que é provavelmente o livro mais famoso de Santo Agostinho. É um livro no qual ele vai dialogando com Deus, ele vai fazendo confidências, por isso se chama Confissões. Todo livro é um diálogo entre Santo Agostinho e Deus. Na verdade não é bem um diálogo, porque é só Santo Agostinho que fala, né? Mas Santo Agostinho vai falando com Deus. E ele vai então recontando a história da sua vida. Recontando toda a história da sua vida desde o seu nascimento. E ele vai se dando conta, ele vai percebendo que toda a sua vida foi conduzida por Deus e que mesmo lá atrás, antes da sua conversão, Deus já o conhecia, Deus já o amava. Ele vai percebendo sinais de Deus, rastros de Deus na sua história. Muita gente vem em atendimentos ou em confissões e se lamenta, a respeito do seu passado, da sua vida. Porque aconteceram tantas coisas ruins na minha vida, eu passei fome, o meu pai morreu quando eu era criança, eu fui abusado, eu isso, eu aquilo, fui traído e não sei o que e tal. Tá bem, mas você está aqui. Podia ter dado tudo errado, e no entanto, apesar de tudo isso, ou às vezes até por causa de tudo isso, você é quem você chegou aonde você chegou. Então, a fé vai iluminando as nossas realidades, a nossa vida. Naquele momento parece que não tem sentido, mas a cada passo que nós damos com Jesus, nós vamos compreendendo. Tem coisas que nós nunca vamos compreender, só lá no céu, aqui nessa vida não. Mas hoje mesmo, se você olha para o seu passado, há muitas coisas que você entende, você diz, bom, se aquilo aconteceu, aquilo que foi tão doloroso, que foi motivo de tanto sofrimento, mas se aquilo não tivesse acontecido, outras tantas coisas boas não teriam acontecido depois. Deus tem os seus planos, tem os seus desígnios, e Jesus vai mostrando ali para os discípulos de Emaús que há um desígnio, há um plano, há uma providência de Deus. Basta que a gente se deixe conduzir por Ele, basta que a gente se deixe guiar por Ele. A gente tem como referência as vidas dos santos, as histórias dos santos, só que às vezes a gente quer copiar de um modo errado, as vidas dos santos. Nós devemos copiar as suas virtudes, os seus exemplos, mas eu não tenho que ser São Pio de Petreutina, eu não tenho que ser Santa Teresinha, eu não tenho que ser São João da Cruz, porque eu sou eu, ele é ele. A história de Deus com ele é uma, a história de Deus comigo é outra. Deus conduziu esses homens e mulheres por caminhos próprios e vai me conduzir por um outro caminho. Eu, quando chegar diante de Deus, Ele não vai me perguntar por que eu não fui São Pio de Petreutina, por que eu não fui São João Maria Vianney, por que eu não fui Santo Agostinho. Eles são eles. Eu tenho que realizar na minha vida o projeto de Deus para mim, o plano de Deus para mim, é a minha história. Eu não tenho que ficar comparando a minha história com a do outro, eu queria tanto que a minha vida fosse igual a do fulano. Eu queria tanto que os meus pais fossem iguais os pais do fulano. Que família maravilhosa. A minha família era tão ruim, o fulano tem uma família tão maravilhosa, tão boa.
A vida dele é a dele, a minha é a minha. A história dele é a dele, a história minha é a minha. Deus é capaz de fazer santos de todo tipo de gente. Eu tenho que deixar que Deus me conduza pelos caminhos estabelecidos por Ele para mim. Eu imito na vida dos santos as virtudes, mas eu vou praticá-las dentro do meu contexto, dentro da minha realidade, dentro da minha história de vida, que é diferente da dele. Então vamos pedir a Jesus, neste terceiro domingo da Páscoa, que nós sejamos capazes de enxergar a nossa história de vida como sendo uma história pessoal de salvação, na qual Deus vai nos conduzindo e tirando das coisas ruins, coisas boas. Que a nossa vida é conduzida por Deus, que Ele tem cuidado de nós, que nem sempre nós compreendemos, mas que Ele nos dê inteligência, que é um dos dons do Espírito Santo, o dom do entendimento, também o dom da ciência, o dom do conselho, da sabedoria, são dons que iluminam a nossa inteligência para nós trilharmos os caminhos de Deus, e que nós tenhamos essa convicção de que nunca estamos sozinhos. Ele sempre está conosco, Ele caminha conosco, e se eu deixo que Ele me conduza, então o rumo, a meta é sabida, seja por quais caminhos forem, às vezes por caminhos tortuosos, Ele vai me conduzir para a felicidade eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.